entendi. Chomps são importantes para a vida. Chomps. A ciência busca a simplicidade. Embora tudo isso que está ao nosso redor pareça complexo, a ciência busca descrever esse caos de forma simples e objetiva. Plantas, animais, mares, oceanos e montanhas são formados por um pequeno grupo de espécies químicas. Os gregos foram os primeiros a propor essas ideias. Tales diz que tudo que está ao nosso redor é formado pela água. Outros filósofos pensaram em terra e ar como matéria-prima das substâncias. Mas Heráclito é o mais legal. Sentado na beira da praia, observando a fogueira. Observando bem de perto uma fogueira. O fogo, quando encosta na madeira, libera um pouquinho de água. Já observou isso? Então, para Heráclito, o fogo estava dando origem à água. A gente observa também a fumaça subindo. Para ele, o fogo estava dando origem ao ar. No final, sobram apenas cinzas na fogueira. Para ele, o fogo deu origem à terra. Aristóteles, aquele filósofo bastante conhecido, vai juntar as 4 teorias numa só e chamar de 4 elementos químicos. Esses 4 elementos se juntam de diferentes formas e em diferentes proporções e formam todas as substâncias que nos rodeiam. O Leucipo e o Demócrito. Estes filósofos aí pensavam diferente. Se pegássemos um material e dividíssemos ao meio, E de novo ao meio, e de novo ao meio, e de novo ao meio, dividiríamos tanto que chegaria um momento em que não conseguiríamos mais dividir esse material. sim, formaríamos então algo não divisível, que seria o Átomo. muito bem. A palavra átomo tem um A de negação. Assim como avascular, que quer dizer sem vasos. Acelular quer dizer sem célula. E átomo, que significa indivisível. Essa ideia de átomo não foi muito aceita. Como é que é? Aquelas ideias de 4 elementos de terra, água, ar e fogo foi o que perdurou mais de 2000 anos. Afinal, Aristóteles, até hoje, é extremamente conhecido. Que hora do recreio! Você sabia que só no século XIX Dalton resgata essa ideia de átomo? O quê? Para entendermos o modelo atômico de Dalton, precisamos resgatar 2 pressupostos científicos. Lavoisier e sua ideia de na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e Proust, que vai falar sobre proporções fixas. Como assim proporções fixas? Vamos pensar num bolo. Para eu fazer um bolo, basta seguir a receita. Mas, se eu tiver que fazer 2 bolos, eu preciso dobrar todos os ingredientes. 3, triplicar, e assim sucessivamente. O raciocínio de Dalton foi ao contrário. Eu consigo fazer meio bolo? Eu consigo fazer 1/4 de bolo? Será que eu consigo infinitamente dividir essa receita? Não, chega um momento em que eu não consigo dividir essa receita. Voltou a ideia de átomo. O Dalton propõe uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Melissa, vem cá. Tu acha que o ar é um bom condutor de eletricidade?
Eu acho que sim. Se fosse, a gente estaria tomando choque agora. Tá, mas e o raio? Tudo depende do tamanho da pancada. Se essa carga elétrica for muito grande, mesmo que o material seja isolante, ele passa a conduzir eletricidade. O próximo modelo é o modelo de Thomson, que utiliza uma espécie de ampola de vidro, vácuo dentro dela, para que a gente tenha eletricidade fluindo dentro desse material. Alta corrente elétrica é aplicada nos lados do vidro e aí essa eletricidade flui. Três experimentos foram realizados por ele. No primeiro, ele coloca dentro da ampola um anteparo. E no lado oposto desse anteparo, a gente observou a formação de uma sombra simétrica, com a mesma forma aí desse anteparo. Lembrando que os raios saíram de um lado e a sombra é formada no lado oposto. Segundo experimento, ele coloca dentro do anteparo uma espécie de cataventozinho. Esse catavento só vai rodar se algo bater nele. Mas o que tinha dentro desse anteparo? Não era vácuo? Como ele vai rodar? Bom, é que o feixe de luz, ao se chocar com esse anteparo, faz com que ele rode. Isso comprova que esse feixe de luz, os tais raios catódicos, são formados por matéria. No terceiro e último experimento, ele aproxima dessa ampola uma espécie de imãzinho, com o lado positivo orientado para esse feixe. E o feixe foi atraído pelo lado positivo. Isso comprova que o feixe possui carga negativa. Concluindo, o modelo de Thomson é uma esfera gelatinosa carregada positivamente, incrustada de elétrons que são negativos. Querido aluno, interrompemos sua aula para um pouquinho de relaxamento. Relaxe um pouco a mente para continuar. Um pouco de música para o coração. Churrasco bom, chimarrão, fandango, trem e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho gosta. Churrasco bom, chimarrão, fandango. O próximo modelo é construído por Rutherford, que era um dos alunos de Thomson, e ele utiliza a radioatividade. Muito bem, para falarmos sobre a construção do modelo atômico de Rutherford, precisamos observar um experimento. Rutherford usa um cilindro de chumbo, importante que seja chumbo, porque ele é isolante à radioatividade. Ele não permite que a radioatividade atravesse por ele. Bom, faz um pequeno orifício, deposita no fundo desse cilindro uma amostra de um emissor, de um conhecido emissor de partículas radioativas denominadas partículas alfa. Importante lembrar que essas partículas são positivas. Ele direciona essa espécie de canhão de partículas radioativas para uma lâmina finíssima de ouro, o mais fina possível. Rutherford esperava que essas partículas atravessassem literalmente essa lâmina, mas ele observou que, na verdade, algumas partículas ricocheteavam, batiam em alguma coisa dentro dessa lâmina, o que era muito estranho. É como se estivéssemos atirando com um fuzil numa folha de papel, mais de 10.000 vezes, e esse projétil batesse na folha e desviasse. Io cane! E non si riesce a capire un cazzo! 2 anos estudando esse experimento, até propor o seu modelo atômico. Para Rutherford, o átomo é um grande nada, um grande vazio. Ele tem um pequeno núcleo positivo no centro e em volta uma eletrosfera enorme, cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo atômico.
O átomo é dividido em duas regiões. Um pequeno núcleo centralizado, onde ficam prótons e nêutrons. E uma eletrosfera cerca de 10 a 100 mil vezes maior que o núcleo, onde estão os elétrons. Para compreendermos como encontrar os chomps, precisamos estudar a eletrosfera, que é dividida em camadas, como se fosse uma cebola. Mas como camada? Primeiro, precisamos entender como a energia se propaga. Segundo Max Planck, a energia não se propaga de forma contínua. Ela se propaga na forma de pacotes de energia. Ele denominou cada pacote de energia de quantum de energia. Vamos fazer uma analogia. Uma rampa pode ser subida de forma contínua. No entanto, uma escada só pode ser descida de forma quantizada. Olha só, pessoal, para a gente entender melhor essa ideia de quantum ou pacote de energia, a gente precisa começar pelo tamanho. Eles são da ordem de 10 na menos 34. Isso é um número muito pequenininho para a percepção humana. Mas em experimentos, esses valores foram observados e confirmados na prática. Isso funcionou tão bem, mas tão bem, que chegou a originar um novo campo da ciência, a física quântica. Você se lembra daquele físico alemão nem tão famoso assim? Então, ele não ganhou o seu prêmio Nobel por causa daquela teoria da relatividade. O que o fez ganhar o prêmio Nobel foi o efeito fotoelétrico. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos uma placa metálica. Ao absorver energia luminosa, essa placa libera elétrons. Esses elétrons podem ser utilizados, por exemplo, para produzir eletricidade.